explosivo, era genioso. O que eu me lembro apenas foi num jogo contra o Vila Nova, o Atlético do Vila Nova, em que alguns torcedores do Vila denunciaram que após o jogo eles teriam tido uma discussão com o Maurício Sampaio em uma barraquinha, teriam ofendido, xingado o Maurício, e que os seguranças teriam agredido esses torcedores. Mas isso foi uma denúncia que nós recebemos que nós não conseguimos comprovar se era verdadeiro ou não. Nesse período a gente foi até o Serra Dourada para tentar encontrar as imagens das câmeras de segurança do estádio e nós não conseguimos essas imagens dessa câmera que poderia ter mostrado ali algum tipo de agressão. Então, como eu não tinha como comprovar e foi só uma denúncia, eu não posso te dizer se ela aconteceu ou não, se isso aconteceu ou não. O senhor sabe dizer se o Maurício Sampaio costumava, ou de quando em vez, ele ia acompanhado de segurança para os jogos? Eu sempre via com algumas pessoas e nunca escutei da boca do Maurício, olha, esses são meus seguranças, mas as pessoas que trabalhavam no meio diziam que eram seguranças do Maurício. Era como se fosse uma segurança informal, assim? Não havia nenhum tipo de identificação de segurança, né? Mas eu nunca escutei isso da boca dele. O senhor já chegou a ver o réu Ademar Figueiredo, ou Djalma, ou o Urbano, acompanhando o Maurício Sampaio nos jogos? Não, nunca vi. Nos jogos Quando elas não. estavam grávidas. Nunca viu. E já viu em outros lugares? Não, nesse período em que nós fomos procurar essas imagens de segurança, eu fui até o cartório do Maurício, foi a primeira vez que eu fui lá, fui em companhia do André Isaac, para entrevistá-lo, para saber se essas denúncias, se essas denúncias dos torcedores, elas realmente haviam ocorrido, o que ele tinha a dizer sobre aquilo. E havia algumas pessoas dentro da sala dele que, no momento, eu vi, só olhei, mas que eu não conheço, não sei quem são. E aí, depois do assassinato do Valério, depois que os nomes que foram acusados pela polícia saíram no jornal, o André Isaac me disse que uma dessas pessoas que estava na sala do Maurício era o Urbano. E eu vi na foto do jornal e lembrei que ele estava ali naquele momento, mas foi só essa vez. Eu nunca vi, acompanhando em jogos, nenhum dos acusados. Pelo menos pelas fotos, porque eu não me lembro de ter encontrado com nenhum pessoalmente. Ok. Em relação ao relacionamento do Maurício Sampaio com Adson Batista, o senhor sabe dizer se eles eram muito amigos? Não. Em relação ao Urzeda e o Maurício Sampaio, o senhor sabe dizer se eles eram muito amigos? Também não. O senhor se recorda de uma entrevista que foi feita com o Urzeda, até pela PUC TV, em que ele estava falando sobre a saída dele do Atlético? Eu me lembro que nós fomos escutá-lo, né, no momento que saiu a carta, mas eu não me lembro de qual foi, do que ele disse nessa entrevista. Como eu disse, já se passaram 10 anos, eu nunca mais tive interesse de procurar esses arquivos, essas entrevistas, mas eu me lembro que ele falou com a gente, sim. O senhor rememora que o Zeda teria saído, assim, em apoio ao Maurício Sampaio, alguma coisa nesse sentido? A própria carta, né, no momento em que essa informação chega para a gente estava no programa da saída, a carta me pareceu direcionada aí que o Maurício tinha intenção de renunciar, tinha intenção de sair ali da vice-presidência, provavelmente porque teve algum problema interno, alguma discussão, e esses outros dois diretores, entre eles Urzeda, o outro eu não me recordo quem era, mas eu tenho quase certeza que tinha mais uma pessoa, saíram ou disseram que sairiam também em solidariedade. O senhor, comentarista esportivo, não é isso? Hoje? Não, na até época, aquele período, tal, comentarista. Sim. O senhor Maurício Sampaio, quando ele saiu, né, que ele fez aquela carta, ele ficou efetivamente fora do Atlético? Não sei dizer. Não sabe dizer? O senhor não recorda de
reportagem, cobertura que vocês tivessem feito e que de alguma forma ele continuasse ligado ao time? Não, não sei te dizer. Não sabe dizer. Ok, isso é mais pergunta. Boa noite. Você fez menção a uma circunstância em que chegou para você e o André uma denúncia de que segurança, o senhor Maurício Sampaio, teriam agredido torcedores do Vila Nova. Isso. Vocês chegaram a conseguir alguma imagem do Serra Dourada quando vocês foram fazer essa busca? Não, nós fomos até o Serra Dourada, havia um sistema de câmeras de segurança ali. O gerente do Serra Dourada na época, o Itamir Campos, ele nos disse que essas câmeras que estavam posicionadas ali no local onde foi feita a denúncia, que elas não estavam funcionando. Então ele se dispôs a nos passar as imagens do dia, do horário, mas as câmeras que estavam funcionando eram apenas as outras câmeras. Essas que poderiam elucidar ali, ele não tinha as imagens, segundo ele, por um problema do próprio sistema que não estava funcionando. Então, como a gente não iria conseguir nas outras imagens nenhum tipo de indícios com relação àquela denúncia ali, nós não chegamos a nos interessar por essas imagens. Em virtude disso, foi que eu falei para o André, falei, vamos ligar direto para o Maurício e vamos até lá escutar ele e saber dele se isso aconteceu ou não, já que a gente não tem essas imagens. Então, esse Itami é o conhecido como Garoba. Exatamente. Ele faz parte da diretoria do Atlético, tem vinculação com o Atlético? Ele era torcedor do Atlético e as pessoas do meio do futebol diziam que ele era amigo dos dirigentes do Atlético, mas eu não sei te dizer se em algum momento ele teve algum cargo na instituição. Apenas no Serra Dourada. E ele disse que especificamente as câmeras que filmaram o local da agressão não estavam funcionando. Não estavam funcionando. Da vez passada também eu fiz referência que meu pai ele ria de você e do André quando nessa tentativa de vocês de buscar essas imagens. Por quê? Ele dizia que a gente não queria encontrar, né? Ele dizia, vocês são bobos, vocês vão lá no Serra Dourada, que é administrado por um atleticano, por um torcedor do Atlético, que é amigo da diretoria do Atlético, é amigo do Maurício Sampaio, vocês acham que vocês vão encontrar essas imagens? Como ele fez uma brincadeira na época como se fosse assim, aquele filme de detetive. Vocês são os detetives mais fracassados que eu já vi na minha vida, porque vocês não vão achar essas imagens nunca. E realmente a gente não encontrou as imagens. No decorrer de todo o semestre de 2012, é possível dizer que meu pai fazia comentários, inclusive em tom de denúncia em relação ao Atlético, seja na questão do muro, seja na questão dos patrocinadores, seja em questão do Barras, né, que foi tudo veiculado aqui neste dia. O Barras aconteceu em 2007, mas ele reviveu também naquele primeiro semestre de 2012. Sim, fez vários comentários. Na circunstância em que você mencionou que foi ao cartório em duas oportunidades, uma nessa, né, da denúncia dos torcedores do Vila. Sim. Que você poderia repetir que vocês ouviram do Maurício que nada tinha acontecido? Ele falou que não aconteceu nada, que não havia tido essa discussão com os seguranças dele, que não tinha nada a dizer, simplesmente negava a denúncia. A segunda situação foi para tentar reverter a saída do Charlie Pereira. Exatamente. Nessa segunda, no seu depoimento, tanto no passado quanto na delegacia também, diz que teria sugerido ao Sampaio, por que então que não processa, né, a televisão, processa o Valério, e que ele disse que não processaria. Ele chegou a externar que atitude ele tomaria a respeito ou não? Não, ele apenas disse que ele já sabia como lidar com isso, colocou como se fosse uma coisa que já estava resolvida e que ele não processaria
a instituição não processaria a televisão, porque, segundo ele, não se sentia confortável, por ser católico, em processar uma instituição católica também, ou que tem vínculos com a Igreja Católica. No que diz respeito ao comportamento do meu pai, que isso foi colocado aqui, você tinha consciência sabia, meu pai chegou a comentar com você de qual era a opção religiosa dele, se ele era uma pessoa que tinha uma rotina muito bem definida? Você chegou, no seu contato com meu pai, chegou a conhecer esse lado religioso dele? Com o Dom Valério? Sim. Muito por alto. Ele falou algumas vezes sobre a religião, se eu não me engano, é adventista do sétimo dia, é isso? Testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová, mas muito por alto. Eu não conhecia essa parte, assim, sobre essa questão religiosa dele, não. Você pode dizer que ele é uma pessoa que tinha hábitos regulares, você já presenciou alguma coisa que pudesse indicar envolvimento com drogas ou algum relacionamento extraconjugal? Não. Todas as vezes que nós fizemos jogos juntos, seja no Serra Dourada ou na Serrinha, ele sempre chegava, fazia o trabalho dele e ia embora logo depois. Ele tinha uma rotina de, por vezes, ir até a PUC TV de bicicleta, ia pedalando. Então, como eu sabia que ele morava, se eu não me engano, no Jardim América, mas que era distante, eu até brincava com ele, falava, você é bem mais velho que eu, mas você queria ter seu pique, porque eu não tenho esse pique não. Então, me parecia ter uma vida saudável e ser uma pessoa pacata. Em seu depoimento, o André Isaac disse que a rixa, uma espécie de rixa dele com o Sampaio, era um assunto comentado, inclusive, nos bastidores do programa. Você também confirma essa informação? Rixa do Maurício Sampaio com o Valério. Excelência, pela ordem, essa pergunta quebra a incomunicabilidade das testemunhas. A testemunha já não pode ouvir o que a outra diz, por conseguinte, tanto a acusação quanto a defesa não pode informar isso. Essa quebra de incomunicabilidade é óbvia. Reformou, não tem problema. Está lá no Código de Processo Quebra de Penal. incomunicabilidade, né, doutor? Você pode não responder por outra pessoa, mas incomunicabilidade. Você está dizendo que uma testemunha disse, se a testemunha não pode ouvir, pode ser dito a ela que foi dito. A pessoa pode ser separada. Responder por ele. Refaça então, refaça a pergunta. Daniel, pelo que você se lembra daquele primeiro semestre de 2012, existia um racha na diretoria do Atlético, no sentido que eu assisti os programas, e isso era uma tônica constante em todos os programas, né, de que existia um grupo formado por Sampaio e Adson Batista, e Valério Luiz denunciava que eles se opunham ao presidente Valdivino de Oliveira. E você confirma que existia essa tônica nos programas ali no primeiro semestre? Sim, existia. Eu acho que, inclusive, essa carta de renúncia, ela deixa claro, né, na minha avaliação e na avaliação da maioria da imprensa naquele momento, em que eles não estavam caminhando para o mesmo lado. Se assim o fosse, não tinha motivo para pedir a renúncia do cargo. Você se lembra de uma ocasião em que Valério, inclusive, denunciou que Sampaio e Adson estavam com a intenção de formar uma chapa para tomar a presidência do Atlético, substituindo Valdivino? O Valério comentou comigo por umas 2 vezes, em conversas informais fora do ar, que durante esse período ali do ressurgimento do Atlético, antes desse momento de 2012, que o Atlético se achava por vezes prejudicado pela Federação Goiana de Futebol. E ele utilizava a expressão de que a mania do vira-lata, né, do pequeno, do time que acha que é pequeno e que se sente prejudicado sempre. Então, ele chegou a comentar com a gente que ele teria sido procurado pelo Maurício, não sei precisar a data, eu sei que foi anterior a isso, para que pudesse ser um possível candidato
de oposição ao André Pita, que era o presidente da Federação Goiana de Futebol, e assim se tornar presidente da federação, digamos que para tornar as coisas mais justas. Mas eu não sei dizer quando isso aconteceu, ele só comentou isso comigo, que havia acontecido isso, mas sem muitos detalhes. Então, ele externou uma intenção deles, inclusive, de pegar a presidência da Federação Goiana de Futebol. Sim. E no ano de 2012, essa mesma diretoria criticava muito a Federação Goiana de Futebol, Bastante. em virtude da arbitragem. Em virtude da arbitragem, dos resultados, se sentia prejudicado, isso sempre foi uma constante. E nesse contexto, o Valério ficava do lado de quem? Da federação ou dos diretores do Atlético? Eu não sei dizer se em todos os casos ele ficava do lado da federação ou não, mas ele sempre, pelo que eu me lembro, na maioria das vezes ele se colocava crítico a essa questão de estar sempre reclamando, principalmente de arbitragem e da federação. Ele falava, olha, os dirigentes têm que tomar a responsabilidade, quem contrata é o Adson, quem dirige é o Valdivino, quem dirige é o Maurício, então eles têm que tomar a responsabilidade dos resultados do time, a culpa não pode ser sempre da arbitragem, não pode ser sempre da federação. Então ele se mostrava por vezes, pelo que eu lembro, assim, contrário a esse tipo de críticas que aconteciam na época. Foi dentro desse contexto que ele rememorou a circunstância do Barras, dizendo que o Atlético queria que a federação roubasse o título para eles? Não lembro, não sei dizer. Satisfeito, senhor? Errado? Defesa está com a palavra. Daniel, boa noite. Boa noite. Eu posso pedir sentar Sim. para eles? Eu ia te pedir essa gentileza. Só olha Obrigado. a câmera ali, por favor. Pode tirar o microfone, ele não é fixo. Só passa sua cadeira para cá que ela vai regular a cama. Põe sua cadeira para o lado de cá. Tá bom, De cá, assim, que você fica por frente para os jurados. tá bom. Só vai colocar. Põe na câmera, não só respeita. A câmera lá para ele. A câmera. Regula a câmera. Tá bom? Gabriela, não só virar para o André. Não, você pode ficar de frente para ele lá, que ele vai te fazer as perguntas. Tá ok. Boa noite, tudo bem, né? Você é nosso colega, advogado. Agradeço sua presença aqui como testemunha e principalmente pela sua lenieza, pela sua respeitabilidade e principalmente pela sua isenção. Nós temos uma denúncia oferecida pelo Ministério Público que redundou em todo esse processo. E ela tem uma frase que diz o seguinte na denúncia: nos filmes, quando o barco está afundando, os ratos são os primeiros a pular fora. Está aqui na denúncia oferecida pelo Ministério Público. Parágrafo depois, o Ministério Público diz o seguinte: não satisfeito com as medidas já tomadas e se sentindo profundamente ofendido na sua honra, o denunciado Maurício Sampaio passou a almejar a morte da vítima. Isso é o que tem em 10 anos de investigação envolvendo Maurício Sampaio nesse homicídio. É isso aqui que eu li para o senhor. Nesses anos todos, vinculado ao meio esportivo, conhecendo o Maurício, conhecendo o Valério, o senhor esteve, inclusive, lá no cartório junto com o Maurício e nos disse que foi muito bem recebido, com respeito, com deferência, com hospitalidade. O senhor viu, em todo esse tempo, uma sequer ameaça do Maurício ao Valério? Não. O senhor já viu, nesses anos todos, o Maurício Sampaio ameaçar, intimidar alguma pessoa? Não ameaçar
Intimidar, não, mas eu já ouvi nervoso nos jogos, não vi. É comum, doutor Daniel, esse meio que o senhor vive, que eu também conheço, o Paulo Rogério, presidente do Goiás, às vezes se exaspera. O Ailê Pinheiro exasperou várias vezes. É comum, no momento de emoção, às vezes de indignação com o resultado, um dirigente esportivo manifestar dessa forma. Comum. Então, o que o senhor viu do Maurício Sampaio nesses anos todos seria isso, às vezes no momento de indignação, uma manifestação mais exasperada. Sim. Do homicídio eu não vou perguntar nada, porque o senhor não tem obrigação de saber nada. Alguma vez o senhor ouviu comentários nos meios esportivos, no seu dia a dia, e que o senhor possa hoje trazer para os jurados, mesmo não estando dos autos, de que o Maurício teria tramado essa morte, que o Maurício teria entabulado isso aí com essas pessoas? O senhor diz comentários de acusações contra o Maurício ou de impressões de outras pessoas da imprensa? Não, de pessoas que possam falar para o senhor, que tenha conhecimento próprio, que saiba de alguma coisa. Não. O que o senhor sabe é isso que eu relatei para o senhor aqui, que existe uma denúncia, existe toda uma ação penal ao longo desses 10 anos envolvendo o Maurício Sampaio, e ela se resume nessa frase que eu li para o senhor. O que eu sei é dessa rixa toda que eu relatei que existia entre os dois. Obrigado pela sua participação. Obrigado. Daniel, boa noite. Boa noite. Daniel, o programa Boleiragem, você se recorda qual a época? Desculpa, doutor, eu não estou escutando. O programa Boleiragem. Você se recorda a época em que ele foi veiculado? Não me recordo qual foi o prazo de veiculação, mas sei que em 2011, no primeiro semestre, no momento em que eu trabalhei na 820 junto com o Valério, o programa estava no ar, inclusive eu cheguei a participar de uma edição em que o Valério estava. Tá. Você sabe, você pode dizer quantas vezes, ou aproximadamente, ou se mais de uma vez, o Maurício Sampaio participou desse programa? Não sei te dizer, eu não era ouvinte do programa. Mas você se recorda dele participando desse programa? Não me recordo. Não se recorda? Não. Quem dirigia? O programa? É. Acho que ele era feito pela rádio. Tinha alguns repórteres que participavam. Era um programa feito num bar. Valério Luiz conduzia esse programa também. Ele participava. Eu participei de uma vez do programa em que ele estava. Não sei se ele participava de todas as vezes, não sei dizer. Tá. E parece que ele era conduzido pela equipe esportiva da rádio mesmo, Joãozão, Bruno Daniel. Joãozão. Aquela frase dos ratos, ela foi dita na ocasião em que quem estava saindo do Atlético era só o Maurício? O vice-presidente, Maurício Sampaio, e o Wellington Orzeda, que tinha alguma diretoria, eu não me lembro qual é, e havia mais uma pessoa saindo também, pelo que eu me recordo, ou ameaçando sair, mas eu não lembro quem era, algum integrante da diretoria do Atlético. O Orzeda saiu naquela mesma ocasião? Não sei dizer se saiu, mas a notícia que nos chegou no programa naquele momento é que o Maurício havia feito uma carta de renúncia e que outros dirigentes sairiam junto com ele. É bom deixar claro aqui que a gente não teve tempo para apurar aquela notícia, porque ela chegou, a gente já estava no ar, ou pouco antes de entrar no ar. A gente está tratando de 10 anos atrás, então não tinha tanta celeridade assim em redes sociais. Então a gente falou mais de forma especulativa, sem ter muito conhecimento do que estava acontecendo. Você se recorda de uma entrevista em que o tenente-coronel Orzeda apontou o dedo para a câmera e disse, dirigindo-se ao Valério,
A minha palavra não faz curva, Valério. Você se recorda disso? Não, eu me recordo que ele falou com a gente, mas eu não me lembro do conteúdo da entrevista. Ah, sim. Mas falou alguma coisa para vocês ou foi nessa entrevista? Não, eu me lembro que ele chegou a nos dar entrevista, o Wellington Urzeda, falando sobre essa situação, mas como tem 10 anos, eu não me lembro do conteúdo Certo. da entrevista. Mais uma vez, eram épocas diferentes, então o que era falado ali, você não tinha como ficar reprisando depois, a não ser que você pegasse a fita do programa, era um pouco mais complicado. Certo. A suspeita do Valério com relação à autoria das pichações lá no Atlético, você disse que é porque, por exemplo, a tinta era fresca e o português era bom. Não é isso? Isso, foi uma das coisas que ele chegou a citar. Lógico, isso não é escrita de torcedor, o torcedor não escreve desse jeito. Alguém tomou alguma atitude para investigar quem efetivamente teria feito aquilo? Não, Nada. pelo menos por parte da PUC TV, não. E tão pouco se descobriu quem era, né? Oi? Tão pouco foi descoberta a autoria Não, era daquilo. só um comentário especulativo mesmo. Esses seguranças a que você se referiu, eram efetivamente seguranças permanentes? Como é que era isso? Não sei dizer, como eu disse, o Maurício nunca me apresentou aos seguranças dele, ou se ele andava com segurança ou não. Eu sei que ele sempre estava acompanhado, e as pessoas do meio do futebol falavam, o Maurício Sampaio, quem que é aquele do lado dele? Não, é o segurança dele. Porque outros jornalistas que trabalhavam comigo, inclusive o André Isaac, já haviam trabalhado em outros momentos e outros veículos de imprensa em que havia encontrado com ele, com seus seguranças. Mas eu, particularmente, não tinha acesso a essa informação, não tinha conhecimento disso. Eu tinha uma relação direta com o Maurício. Todas as vezes que eu precisava falar com o Maurício, eu ligava no celular dele e falava diretamente com ele. Eu não entendi, foi a sua conclusão, no final da sua fala, quando você disse que foi ao cartório do Maurício, você e o André Isaac, Sim, na para primeira poder vez. fazer uma interpelação, ou indagar a ele se era verdadeira aquela afirmativa de que os seguranças dele teriam agredido torcedores que, por suas vezes, agrediam a ele. O que o Maurício respondeu? Diz que não tinha acontecido. Não é verdade. Isso ficou, assim, prosseguiu alguma investigação? A gente achou que, como não tínhamos prova e o próprio Maurício disse que não havia ocorrido, não tínhamos como levar isso à frente. Você sabe se o Urbano tinha alguma relação profissional, sociedade em caminhões com o Maurício? Não sei. Sabe disso, não? Tá. O episódio lá de Barras, lá no Piauí, a questão da mala, né, que teria de comprar resultado, você sabe qual foi o resultado do jogo? Não, eu não trabalhava na imprensa nessa época. Me parece que o Atlético não conseguiu êxito, não conseguiu subir nesse ano, mas eu não sei te dizer o resultado ou qual que era o resultado esperado com esse possível benefício que o Atlético teria dado. Porque eles dizem ou insinuam que os ânimos, né, houve inimizade do Maurício a partir de então com o Valério. Isso quem relatou para mim foi o Valério. O Valério me disse na época que eles tinham uma relação boa, de amizade, e que a relação deles teria terminado ali naquele momento por essas denúncias que ele fez, e logo depois no hotel o Maurício teria chegado para ele, teria dito que quem fala mal do Atlético não serve para ser amigo dele, então que o Valério teria dito. Então nós não somos amigos mais. Foi em 2007, né, esse episódio do Barras. Se eu não me engano, sim. E depois você nunca mais viu os dois tendo nenhum relacionamento de amizade? Não. Ou de coleguismo? Não, nada? Não, nada. Isso sempre permaneceu como os dois sendo inimigos, né, em 2007. Eu nunca mais vi os dois juntos. Não sei se eles se encontraram depois disso, mas eu comecei, apesar de em 2007, 2008 eu já participar da imprensa na TV, eu comecei a me relacionar com o Valério no final de 2010, começo de 2011. Então, se antes disso
eles tiveram alguma relação, eu não sei dizer. Você disse também que o Valério se mostrou bastante preocupado quando fez aquele comentário, mas com medo de prejudicar a rádio, não é isso? Ele se mostrava preocupado, mas a leitura que eu fiz é que ele achava que ele estava prejudicando o trabalho dos colegas. Prejudicando o trabalho dos colegas, tá certo. Agora, isso é uma avaliação minha, ele não chegou a olhar para mim e falar, eu estou prejudicando as pessoas. Você sabe, assim, ainda que por ouvir dizer, que o Valério recebia ameaças lá na Rádio 820? Ele nunca me relatou isso. Nunca te relatou isso? Ele nunca me relatou isso. Você sabe de episódios em que o Valério teria achincalhado a vida de integrantes do time, do Trindade, dizendo que eles Não conheço. foram flagrados cheirando cocaína, essas coisas? Não conheço. Depois do episódio, depois da morte do Valério, você ficou sabendo que o Manuel de Oliveira sofreu um atentado? No clube, sim. Sim. Ficou sabendo também que que espécie de atentado era esse? Você se recorda? Me parece que deram uns tiros no portão ou algo assim. Mas eu não cheguei a conversar com o Mané sobre isso. Só vi pela imprensa. Em seguida, você sabe se ele foi assaltado? Levaram o carro dele? Não sei E dizer. depois ainda levaram dinheiro dele lá do clube? Não sei dizer. Então tá. Te agradeço, viu? Sem perguntas. Sem pergunta. Daniel Santana, boa tarde. Boa tarde. Boa noite. Boa noite, desculpa. Tá certo. O senhor disse, assim, né, só para confirmar, que na conversa com o Maurício falou para o senhor que não processaria a PUC porque a PUC é uma entidade da igreja, a rede pública. Eu não sei dizer exatamente as palavras, mas eu me lembro que ele que ele disse para mim que não se sentia confortável em processar uma entidade relacionada que tinha vínculos com a Igreja Católica, porque ele era católico. Eu me lembro disso, até porque eu não sabia da opção do Maurício religiosa, e eu me lembro que, como advogado, a minha primeira atitude ali, até para defender a permanência do Charlie, foi dizer, olha, vamos procurar o lado legal. A gente não importa de ser processado. Se a gente dever alguma coisa na justiça, falar alguma coisa que não seja verdade, a gente paga por isso. A gente prefere do que perder o Charlie como comentarista do programa. Sim. Logo após o assassinato do jornalista Valério Luiz, no programa que os senhores faziam, né, na PUC TV, tem uma declaração do senhor, que está junto ao Rafael Vasconcelos, que era quem apresentava o programa, né, que o senhor até diz assim, vou falar literalmente como o senhor falou, que nesses 2 anos de convivência escutava muita coisa do Valério, que ele foi jovem, o senhor até usa expressão, e teve problemas, né, com várias pessoas, e teve problemas com outras pessoas da classe. Quem são essas pessoas da classe que ele teve problema, senhor? Bom, eu não participava da imprensa esportiva há muito tempo, diferente das pessoas que conviviam comigo, eu cheguei bem depois. Então, eu me lembro de alguns fatos que as pessoas comentaram. Uma briga que ele teve com o Alípio no estádio uma vez em Anápolis, ou uma discussão que ele teve, que ele teve nos jogos, mas eram todas conversas assim, até faladas em tom de brincadeira, por pessoas que já haviam trabalhado com o Valério, que trabalhavam com ele naquele momento ali, e que diziam dessa maneira dele de ser, muitas vezes, brigão, mas por isso eu disse que me surpreendeu, porque quando eu convivi com o Valério, e eu tinha a impressão, pela imprensa, por ver no vídeo, eu vi uma pessoa completamente diferente daquela que eu vi no vídeo e que relatavam sobre essas características. Sim. Só mais uma, chegou a ser reportado isso aqui de forma pelo doutor Ricardo, por mim anteriormente, né? O senhor fala, sim, que teve 2 anos de convivência com o Valério, a partir de 2010,
O Valério chegou a comentar com o senhor de um programa que ele chegou a ser acionado, um processo que ele chegou a ser acionado na justiça como requerido, né, de um ex-jogador do Trindade, de um fato ocorrido em 2007, ele só foi entrar em 2010, que o Valério acusava ele de cheirador de cocaína e ele teve a carreira acabada a partir daí. O Valério chegou a comentar isso com o senhor? Não, Não, comigo tudo bem. não. Agradeço, doutor. Obrigado. Tá, eu que agradeço. Tem alguma pergunta? Encerrado, obrigado.